Nós estamos aqui hoje para gravar a última aula do nosso curso sobre a crise na igreja. Eu queria fazer um pequeno apanhado sobre todas as aulas que foram administradas, agradecer aos padres, que se devotaram, prepararam e apresentaram de um modo muito tranquilo, pacífico, ao mesmo tempo profundo, diversos elementos que nós consideramos que eram importantes trazer para o público sobre a crise na igreja. Isso, como nós dissemos no início, devido a uma série de ataques e de calúnias que foram feitas e continuam sendo feitos de um modo completamente desproporcional e imprudente. E para não entrar em polêmicas vazias, nós achamos que devíamos responder com doutrina. Responder tomando o objeto da nossa discussão pelo alto, pelo seu lado mais profundo. Nós começamos nosso curso com uma introdução minha, perguntando se havia uma crise na igreja. Eu trago então diversos testemunhos, em primeiro lugar da Carta Aberta aos Católicos Perplexos, Gonçalo Lefebvre, que faz essa questão, depois Iota Unum, do Romano Amério, e a Igreja Católica é a outra, de Gustavo Corsão. E depois eu cito Paulo VI, João Paulo II, falando da perplexidade dos católicos, falando das crises que assolavam sobre a igreja. Depois eu fiz uma segunda aula mostrando que a nossa intenção era seguir a linha de um novo espírito dentro da igreja. E eu começo então com um novo espírito no papado, tirando, em primeiro lugar, o exemplo do bom espírito dos papas antigos, sobretudo Leão XIII, Pio XI, Pio XII, onde havia alguns erros prudenciais, alguns erros práticos, mas onde a fé era sempre intacta. E depois, com João XXIII, o Concílio Vaticano II, Paulo VI e os outros papas, os erros já não são mais questões prudenciais ou práticas, mas sim erros doutrinários graves que tocam na essência do catolicismo. Uma terceira aula trouxe essa busca do espírito novo dentro do episcopado. Não apenas os papas, mas também os bispos saíram de Vaticano II ensinando e pregando um novo espírito. Nós falamos sobre os bispos antigos que denunciavam o modernismo aos papas, isso no início do século XX. Mostramos como que o livro O Reno se lança no Tibre demonstra a existência de um novo espírito no episcopado, com a Aliança Europeia chegando no concílio já com todo o progressismo desenvolvido, a revolução dentro do concílio e depois a difusão capilar desse novo espírito nos escândalos aprovados pelos bispos em suas dioceses, missas afro, sacrilégios diversos, etc. Na quarta aula, Dom Estevão Ferreira da Costa tratou dos textos do concílio. Numa primeira parte, ele tratou da questão da infalibilidade de um concílio, o naturalismo do concílio, destruindo o espírito sobrenatural, a liberdade religiosa de Dignitatis Humanae e a contradição desse novo ensinamento de liberdade se comparado com os papas do século XIX. Na segunda parte, ele trata então do ecumenismo e da colegialidade. Na quinta aula, eu tratei do assunto do novo espírito, agora na vida paroquial. Então tem o Papa, tem os bispos, agora na vida paroquial, o pós-concílio vai entrando dentro das casas, vai entrando dentro das almas. A formação dos padres nos anos 50, já com o modernismo dentro dos seminários.
a nova missa, comunhão na mão, sermões comunistas, a ação católica como foco de pregação comunista e o ativismo. Tudo tinha que ser pela ação. Na sexta aula, do Antônio Maria Araújo, numa primeira parte ele trata das diferenças entre a missa de São Pio V e a missa nova, mostra que não são diferenças superficiais, fala sobre o que é uma missa, o que é o sacrifício incruento da Santa Missa e a fé na presença real. E na segunda parte, o sacrifício propiciatório, a diferença com o protestantismo e a missa nova, que é uma missa sem sacrifício. Ele vai citar então a Institutio Generalis para mostrar isso. Na sétima aula, o padre Áureo Mendes faz uma retrospectiva histórica de São Pio X a Vaticano II. Ele começa no século XIX, chega na Pascente, depois ele vai tratar, numa segunda parte, o modernismo subterrâneo, a nova teologia e, finalmente, Fátima e o terceiro segredo. Na oitava aula, o padre Gustavo Camargo, que estava aqui nas suas férias, veio da Argentina, e nos falou então o encontro de Assis, o espírito de Assis, um novo espírito dentro da igreja, que João Paulo II fala explicitamente, né? Assis determina um novo espírito. Qual é esse novo espírito? O mega ecumenismo de João Paulo II. Todas as religiões salvam, todas as religiões são boas. Na nona aula, o padre Luiz Cláudio Camargo traz a solução para a crise. E a solução para a crise é a obra de Monsieur Lefebvre e a Fraternidade São Pio X. Na décima aula, o padre Rafael Diniz fala sobre as sagrações episcopais de 1988, os princípios teológicos sobre a hierarquia e a questão da sagração, o estado de necessidade explicado pelos teólogos. E na segunda parte, ele trata da questão das sagrações em si e da inválida excomunhão que caiu sobre os bispos da fraternidade. Na 11ª aula, eu tratei do pontificado de Bento XVI, ou seja, o modernismo com uma capa conservadora, a dualidade da noção de igreja, a questão da Igreja de Cristo e a Igreja Católica, Dominus Iesus e o Subsiste in, além de outras coisas mais sobre a atitude geral de Ratzinger e depois o Papa Bento XVI. Na 12ª aula, o padre Tarcísio tratou do pontificado do Papa Francisco, né, o mais liberal de todos os papas de Vaticano II, que ao mesmo tempo que, por ser tão liberal, ele tinha uma atitude geral em relação à fraternidade de São Pio X, mais cordata do que os outros papas que perseguiam profundamente a fraternidade. E depois nós tratamos na 13ª aula da tradição hoje, onde nós tratamos das conversões em massa, da fraternidade de São Pio X, crescendo cada vez mais no número de fiéis, no número de padres, as vocações sempre crescentes, e depois o que é a tradição hoje, são as sagrações episcopais anunciadas para o dia 1º de julho. Nós tratamos profundamente, eu li os textos que a fraternidade produziu, né, os mais importantes sendo a distinção entre o poder de ordem e o poder de jurisdição, mostrando que a fraternidade não dá poder de jurisdição, que só o Papa pode dar esse poder, mas ela tem a capacidade de dar o poder de ordem pela sagração episcopal, mas sem formar uma igreja paralela, sem formar uma autoridade paralela. E depois o outro texto, que é muito bonito e muito importante, histórico, que é a profissão de fé católica que o padre Pagliarani envia ao Papa Leão XIV como o mínimo que qualquer católico deve professar para estar em comunhão com o Papa, para estar em comunhão com a Igreja Católica. E esse mínimo declarado pelo padre, na verdade, é uma certa condenação, se eu posso dizer assim,
dos princípios falsos e da prática falsa do Concílio Vaticano II. Então, essas são as aulas do nosso curso. Eu achei que valia a pena eu trazer um pouco uma sinopse nesse final para facilitar os nossos ouvintes, né, que vão ter isso tudo, né, na sequência da playlist do canal da Permanência no YouTube, e vão poder então ler, ouvir e rever essas aulas realmente numa formação de uma alma católica tradicional hoje, apesar dos ataques, das calúnias que alguns, né, fazem questão de apresentar-se, né. Em relação aos comentários que nós deixamos aberto nas nossas aulas, algumas reclamações foram feitas por nós termos deixado abertos os comentários e, invariavelmente, em todas as aulas, um ou dois sede-vacantistas começam a fazer declarações sede-vacantistas e provocando, né, é compreensível isso, né, mas provoca a reação daqueles que estão ali aproveitando das aulas, né, e eles respondem aos sede-vacantistas e acaba gerando isso que é típico desses comentários, né, uma certa polêmica, uma certa discussão. Na verdade, eu tenho que dizer aqui em público que os sede-vacantistas, eles se aproveitam de todos os momentos possíveis para tentar passar alguma coisa da sua bandeira, das suas opiniões próprias. Eles não têm fundamento, eles não têm estrutura, eles não têm base nem doutrinária, nem prática para poder levar adiante essa posição sede-vacantista. Ela é tão absurda e ela gera muito mais problemas do que ela resolve, né? Então eles precisam se apoiar nessas aulas e conferências das pessoas católicas para aparecer para o público. Vocês não deviam estar falando assim, não existe Papa e tal. Para que isso? Por que eles vêm se meter conosco? Por que não vão fazer seus próprios canais e nos deixam em paz? Só vem aqui para confundir, para atrapalhar a cabeça das pessoas, e isso é uma marca da falta de caridade, isso é uma marca do não catolicismo dessa gente, sem contar a dificuldade grave que eles provocam quando eles ensinam que não tem Papa. Porque quando eles dizem não tem mais Papa, o que eles estão dizendo é o seguinte: eu sou o meu Papa. Cada um dos sede-vacantistas é a sua própria autoridade, porque seria ridículo demais eles pretenderem que existe uma autoridade sede-vacantista no mundo, porque eles estarão criando um Papa. Ora, eles estão criando um Papa sem ter, né, poder para criar um Papa. O sede-vacantismo dos sede-vacantistas, né? Porque, evidentemente, uma autoridade sede-vacantista é uma contradição nos termos. Sem contar o abuso que eles fazem de certos textos antigos, de Paulo IV, de sanções e de bulas que foram emitidas num tempo muito antigo e que não foram retidas pela Santa Igreja. Esses textos caducaram. Houve o estabelecimento de um Código de Direito Canônico por São Pio X, e esses textos e essas doutrinas não foram aceitas, não foram introduzidas no direito canônico da Igreja. O que vale para nós é o direito canônico da Igreja, o de 1917 como base, e aquilo que o novo de Vaticano II traz de coisas práticas e que a gente possa considerar. A gente pode até considerar. Mas esse espírito de querer trazer textos antigos que caducaram não tem sentido. Então eles se apoiam no vazio. A doutrina deles é a doutrina do vazio. Além disso, eles são sectários, porque cada um dos sede-vacantistas vai dizer que um tal Papa não era mais Papa. Este Papa perdeu o papado. Então eles brigam entre eles, se subdividem, mostrando um espírito sectário. Tá? Esse é o movimento sede-vacantista. Como
os sarabaítas, na regra de São Bento, eles se aproveitam das celas dos outros monges para viver aqui um pouquinho, ali um pouquinho. Os giróvagos e sarabaítas são os falsos, detestáveis monges. Assim são esses sedevacantistas. E, infelizmente, eles se introduziram também nos comentários das nossas aulas, né, atrapalhando um pouco, mas basta nós ignorarmos eles, né, porque eles realmente não têm mérito, não têm capacidade de atrair a nossa atenção, porque tudo isso é muito ridículo. Algumas outras oposições também foram feitas. Eu gostaria de ter analisado, como eu disse antes, as dúvidas de boa vontade. Algumas pessoas colocaram dúvidas pertinentes e que estavam realmente em dúvida, né? Eu deveria ter tido tempo para analisar essas dúvidas e responder. Eu espero que o próprio curso tenha respondido, porque eu não tive tempo, apesar de que também alguém pode perfeitamente mandar um e-mail em particular e a gente tentar, né, responder adequadamente a essas pessoas de boa fé. Quanto aos outros, não vale a pena nós citarmos. Eu acho que muita gente fazendo assim, declarações indignas de sacerdotes, né, citando coisas que, apelando para situações, que não vale a pena a gente prolongar aqui, fica apenas como um folclore do baixo nível do clero, né? É isso que a gente entende que está acontecendo. E finalmente eu queria apenas voltar a falar sobre um assunto que eu falei na última aula, que é a comparação entre o ambiente da tradição em 1988 e o ambiente da tradição hoje. Como eu disse naquela última aula, havia naquela época uma incerteza, uma insegurança. E essa insegurança passou para alguns padres da Fraternidade São Pio X que acabaram saindo da fraternidade. É bem verdade que esses padres se reuniam muitas vezes no Mosteiro do Barru, onde eu estava, e eu pude ser testemunha do mau espírito que eles iam fomentando, que eles iam conversando entre si. E, infelizmente, o prior do mosteiro, Dom Gerard Calvet, prestou-se a esse papel de ser uma espécie de conselheiro desses padres dissidentes que acabaram dividindo a tradição, dividindo a Fraternidade São Pio X, e um papel, né, triste, né, Dom Gerard sai no meio da cerimônia das sagrações do dia 30 de junho de 88 para dirigir-se ao local onde estava sendo fundada a Fraternidade São Pedro. Todos esses institutos Ecclesia Dei, que fizeram acordo com o Vaticano, que aceitaram o Vaticano II, aceitaram a Missa Nova, todos esses institutos, eles não conseguem estabelecer-se em Roma com o respeito das autoridades eclesiásticas. Ao contrário da Fraternidade São Pio X, que é a única instituição que vai a Roma para dizer em bom e alto som a nossa convicção de fé, como na última aula nós pudemos mostrar na belíssima profissão de fé da Fraternidade São Pio X e seus trabalhos teológicos de preparação das sagrações. A Fraternidade São Pio X goza do respeito, porque as autoridades romanas sabem das convicções de fé que movem a fraternidade, mas esses outros, eles olham para eles como traidores, eles olham para eles como instáveis, eles não confiam neles. Essa é uma realidade, isso é uma constatação. Isso, infelizmente, é assim. Mas, hoje, em 2026, talvez uma ou outra pessoa fique com medo de levar uma excomunhão, mas, de um modo geral, a quase totalidade, se não a totalidade dos padres da fraternidade, estão tranquilos, estão formados. Hoje já tem uma experiência de 40 anos
do tempo das primeiras sagrações, mostrando o bom espírito e o catolicismo integral da Fraternidade de São Pio X, de modo que não há mais aquela insegurança, não há mais aquelas possíveis divisões. Todos estão bem, tranquilos. Os fiéis nos nossos priorados, nas nossas capelas, têm demonstrado uma compreensão profunda, porque tudo está sendo feito com espírito sobrenatural, espírito de oração, como deve ser num movimento católico. É difícil? Foi uma decisão difícil, foi uma tentativa diversas vezes de chamar a atenção de Roma sobre a boa-fé da tradição, dos tradicionalistas, mas eles não ouviram, eles não querem, eles são revolucionários, eles fundaram uma nova igreja, mesmo sendo ainda a hierarquia católica, como Gustavo Corsão ensina nesse texto sobre a Igreja Católica e a outra. Uma mesma hierarquia rege duas instituições diferentes, uma católica e a outra não católica, é o mínimo que a gente pode dizer. Então essas são as considerações que eu gostaria de trazer hoje para vocês, encerrando o nosso curso. Eu agradeço a todos os milhares e milhares de pessoas que assistem nossas aulas e têm tido bons efeitos, na formação, sobretudo na formação doutrinária, moral e espiritual das almas, para que possamos continuar nesse caminho em busca da verdade e da tradição católica. Obrigado. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena,